Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, para que o Senhor fale conosco também. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse momento, que o Senhor possa nessa noite falar ao nosso coração, que o Senhor possa mexer, ó Deus, no nosso íntimo, que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, confronte, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos carnais, e que a Tua palavra, Deus, seja a nossa força nessa noite. A Tua palavra nos guie nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero entrar com vocês no texto de 1 João. 1 João, no capítulo 3, no verso 16. 1 João 3, 16 até o 18. Esse texto me incomodou esses dias, e eu queria mergulhar nele com vocês, que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão em necessidade, mas fechar o coração para ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Para que nós possamos começar a entender esse texto, eu quero que a gente possa entender um pouquinho antes disso, porque esse texto ele já começa dizendo: nisto conhecemos o amor. E eu quero que nós possamos pular um pouquinho para cima, para saber do que estava sendo dito ali, para que então chegássemos nessa conclusão. Então, sobe um pouquinho agora para o verso 11. Eu não anotei o verso 11, vou ler com vocês. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E então ele vem: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. O texto antes do verso 16 fala sobre obras, gestos que tiram vida de outras pessoas. Obras do maligno, como o texto mesmo já nos ensinou, onde uma vida foi tirada por obras de maldade. E pouquinho após, nós vemos que conhecemos o amor quando alguém deu a sua própria vida por alguém. Não foi tirada, foi doada. E nas duas histórias nós estamos falando sobre obras, sobre atitudes e ações. Nisto conhecemos o amor, quando Cristo deu a sua vida por nós. Essa é a estrutura e o significado maior do que é amor. Que muitas vezes nós nos confundimos e às vezes nos enganamos, achando que estamos praticando o amor enquanto estamos praticando o egoísmo. Quando achamos que o contrário do amor às vezes é o ódio, a maldade, mas muitas vezes é o egoísmo maquiado de um amor. Isso é muito sério, porque quando nós conhecemos então que o amor é o que Cristo deu a sua vida por nós,
tudo agora precisa começar a mudar sobre como eu uso o amor no meu dia a dia, em todos os momentos, desde o momento que eu acordo. Então, quando você vem para a igreja, passar na nossa terra e começa a caminhar conosco, e você vai para o Revisão de Vidas, e o Revisão de Vidas é esse momento, onde nós temos ali muitos ensinos, onde pegamos muitas situações do cotidiano, do dia a dia da vida, e falamos, olha, e essa é a proposta da palavra, para você viver no seu trabalho, para você viver na sua casa, na tua história passada, na tua história futura, essa revisão de significados, porque cada um aqui tem uma história, veio de um lugar, tem uma tradição, não sei se na sua casa você come macarrão todos os domingos, ou é frango assado, cada um aqui tem uma história, tem uma cultura, e aí muitas coisas começam a ser subjetivas, e esse é um grande problema, porque o subjetivo ele não tem uma identidade, um valor exato, e a Bíblia não é subjetiva, ela é clara e certa naquilo que ela quer nos ensinar. E às vezes a nossa cultura começou a dizer que amar é aceitar, amar é sentir, amar é um desejo, mas João vem aqui e nos dá um outro patamar de entendimento sobre amor cristão, que não é definido por sentimento, mas ele é totalmente definido por entrega, pelo tamanho da entrega. Quanto mais eu amo, mais eu faço. E eu não sei como é que foi, não sei como é que está a fase da sua vida, né? Você que está enamorado, né? Você que está apaixonado por algo ou alguém. E nesse momento de paixão, de fogo, de muitos sentimentos, nós perdemos totalmente o que chamamos de limite. E ultrapassamos qualquer tipo de limite, qualquer tipo de fronteira que talvez não iríamos ultrapassar se não estivéssemos apaixonados. E nem medimos esforços por isso, por conta da força desse amor. Mas um grande ponto é quando esse grande amor, essa grande paixão cai na caixinha da condição. Que é onde eu paro de medir esforços e começo a medir prejuízos. Para amar tanto assim, me custa tanto assim. Mas poxa, eu não sei vocês, mas quando eu era do interior e tinha lá minhas namoradinhas, eu pedalava um monte de km para ver a namorada, sabe? E aí, eu tinha um horário para chegar em casa, e aí você quer aproveitar todos os minutos possíveis lá junto, namorando e tal, passeando, e aí depois eu tinha que pegar a bicicleta e voltar para casa, e eu ia loucamente desesperado para poder chegar em casa no horário, mas eu não media o esforço que eu teria que percorrer, né, a distância, para poder ficar 10 minutos a mais ali, ou seja lá fazendo o que for. Mas para aquilo que nós amamos, nós não medimos esforços. Para aquilo que nós amamos, nós não medimos tempo. Para aquilo que nós amamos, nós não medimos prejuízo. Nós só queremos demonstrar o amor àquela pessoa. Ou aquele, sei lá, aquilo, alguma coisa. Agora, quando nós entramos aqui na questão de Cristo, porque o Cristo começa a ser, então, esse modelo de serviço, de amor. Então, vemos que Cristo deu a sua vida por nós, uma cruz. Então, começamos a entender, sim, que, de fato, o amor tem um preço, tem um custo a ser pago. E esse custo foi um custo pago voluntariamente. Eu gosto muito do texto quando diz, pela alegria que lhe foi prometida, suportou. Alegria futura, algo que ele já estava vendo, eu e você salvo, eu e a minha casa, você e a sua casa salvo, você e seus filhos salvos. Por essa alegria prometida, ele suportou tudo, para que pudéssemos ter vida. Então já começamos a compreender que é de graça, mas tem um preço.
é voluntário, mas tem um custo. E o custo disso foi o custo de uma vida, assim como o próprio texto também diz em João 10, que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. São as mesmas palavras, são os mesmos escritos. E eu quero que você entenda, Jesus não perdeu a vida, Jesus não foi morto, não foi assassinado. Porque às vezes a gente pode se confundir, que mataram Jesus. Mas Jesus se entregou. Você sabe, Jesus mesmo diz na história, né? Quando ele está ali sendo interrogado, tipo, poder nenhum você tem sobre mim. Eu estou aqui porque eu preciso cumprir essa missão. Eu preciso cumprir a palavra, as profecias. E eu estou aqui voluntariamente. Vocês não estão me capturando porque não existe força maior, porque ali foi um amor doado. Um sacrifício por mim e por você, de doação de vida, doação de todo o sangue. Então existe um preço, existe uma disposição, existe um custo. E isso começa a mudar tudo o que nós entendemos sobre o que é amar. Porque às vezes eu quero amar para ser amado, ou eu amo para ser amado. Agora Jesus morreu em troca da salvação do mundo, mas o mundo está na igreja, o mundo todo foi salvo, todos aceitaram a Jesus, todos vão para o céu. Mas quando eu amo, não importa se eu vou conseguir, mas importa que eu consiga fazer tudo, que eu consiga prestar o meu culto total, com todas as minhas forças, com todas às vezes as minhas finanças, às vezes com todo o meu esforço, mesmo que não vá ser suficiente para salvar o mundo, mas é tudo que eu tenho. E nós entregamos esse tudo para o Senhor, ou sempre estamos com uma reserva para o dia de amanhã que não nos pertence. Onde o Senhor entrega tudo por nós e nós medimos as nossas entregas. Talvez pelo teu humor, né? Hoje você está feliz, você vem e entrega mais do seu louvor, da sua adoração. O dia que você está triste, às vezes você nem vem, hein? O dia que o dinheiro às vezes está apertado, você também às vezes tira o pé. O dia que está sobrando, você, não, aleluia, Deus é bom e generoso. Mas Deus é bom também quando você não tinha. Ele não mudou, quem mudou foi o seu coração. O que mudou foi a minha entrega, não foi a entrega dele foi total. E aí eu começo a pensar, poxa, o amor então é o que eu estou disposto a fazer. O amor então não é mais sobre as borboletas, mas é sobre o que eu estou disposto a pagar por isso. Se eu amo aquela mulher, eu tive que estar disposto a pagar pelo casamento, né? Não pelo casamento inteiro, né? Graças a Deus, Deus nos abençoou com algumas coisas. Mas estou disposto a entregar a minha vida por ela. Entregar os dias, o labor, né, diário, para que nós possamos ter ali as nossas conquistas e etc. E também servir ao Senhor com isso. Porque Romanos 5, no verso 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. A via do nosso amor, muitas vezes, ela só funciona se for de mão dupla. Só funciona se tiver troca. E aqui o Senhor já entregou, Deus já entregou Jesus para morrer por nós, ainda pecadores. O que hoje talvez seja para você a sua maior entrega por amor a alguém ou a Cristo? O que hoje você tem se disposto a sacrificar para que isso mostre que você realmente ama Jesus, sem você falar nada? Ninguém está falando aqui de palavras, ninguém está falando sobre verbalizar eu te amo, que
hoje em dia está muito banalizado, né? Você vê a pessoa na rua, troca ideia 5 minutos, te amo, cara, você é especial para mim, tá? Né? Mas não pagou nem a conta do café. Não estou dizendo que para chegarmos ao mesmo nível de Cristo vamos ter que morrer por pessoas, mas eu sei que tem coisas que nos custam. E às vezes nem isso estamos dispostos a abrir mão do seu tempo, seu descanso, talvez, por alguém, por fazer uma visita por alguém que você conhece, que sabe que está precisando. Nós vamos falar um pouco disso. Mas entrega de tempo, conforto, perdão, são coisas que custam. O seu orgulho, talvez, né? Não, mas eu não estou errado. Queridos, eu aprendi tanto com isso, né? De pedir perdão sem estar errado. Que coisa que dá um ódio, né? Você fica, caramba, eu estou tentando acertar sempre, e quando eu acerto, eu ainda errei. Eu errei até acertando, quer dizer, Ixi. Os maridos me entendem. Errei tentando acertar. Não, eu me perdi. Mas enfim. Sabe, muitas coisas nos custam hoje, e às vezes muito mais do que dinheiro. E também nem estou falando mais de dinheiro, mas disposição. Eu sei que o que você mais tem de precioso na tua vida é o teu respirar a cada segundo. Isso nada paga. Nem dinheiro no mundo nenhum paga um suspiro a mais de vida para você. Existe o texto na Bíblia que eu também gosto demais, que o Senhor fala: pode você acrescentar mais um dia na tua vida? Pode você fazer isso? E é o que nós temos, é o hoje, é o agora. E o amanhã ao Senhor pertence, mas o que temos feito com isso? O que temos feito com o que temos? O que temos feito com o que ganhamos do Senhor, dessa graça de Deus, essa salvação que o Senhor nos alcançou graças à morte na cruz? O amor começa então a ser provado, como o texto de Romanos diz, né? Deus prova o amor. Então precisa ter prova, precisa ter evidência clara, visível. As pessoas precisam ver provas que você ama Jesus. E isso acontece muito, por exemplo, na vida de muitos jovens que acabam vindo para a igreja e onde a sua casa, por exemplo, não frequenta, não conhece ao Senhor. E aí quando um jovem para de ir num compromisso XYZ, porque diz que vai para a igreja, ali tem uma prova de um amor maior. Porque quando você deixa algo muito legal para o mundo, para algo da igreja, que para o mundo é chato, começa a incomodar. As pessoas ficam, não é possível. Você vai para a igreja ao invés de ir para o Hopi Hari, mas vai todo mundo para o Hopi Hari se divertir na montanha-russa. Não é possível que a sua igreja tenha uma montanha-russa lá dentro. Não acredito que tem carrinho de bate-bate dentro do salão da igreja. É muito divertido, é muito legal. A gente não vai sempre lá. Na igreja você pode ir sempre. Mas quando a gente entende que um dia vale mais que 1000, é isso que começa a cutucar, sem pregar o evangelho dizendo palavras, mas provando o amor. Provando o amor a Cristo. Vamos no lugar XYZ. Cara, eu até gostaria, mas hoje tem célula. Hoje, no meu caso, né, quinta-feira é dia de célula, querido. Feliz aniversário, parabéns. Né? Ano que vem eu sei que você faz de novo, né? Não vai cair na quinta-feira, eu te garanto. Não, mas pode ser que aconteça. Tem alguns meses que se repetem, né? Mas você fala, poxa, nessa foi na quinta, ano que vem, então não vai ser na quinta. Eu vou, né? Se a minha célula não mudar de dia.
E isso começa a incomodar porque são provas de quem tem o seu coração. São provas que começam a incomodar, falando, não é possível que essa pessoa ama mais ficar sentada lá, escutando gente falar, música e não sei o quê, do que vir se divertir. E talvez nem seja sobre bebida e festa e se drogar, mas como eu disse, um passeio no Hopi Hari. Mas quando as pessoas começam a entender que existe uma prova de uma alegria maior, de graça, hein? Eu acho que ninguém pagou para vir aqui. No Hopi Hari você tem que pagar, abrir a mochila, não pode levar uma bolacha. Misericórdia. E olha só, o texto continua dizendo que, eu vou voltar aqui, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos. O amor custa, o amor tem um preço e o amor tem obrigações. Deveres, porque eu preciso replicar isso. O Senhor Cristo é o nosso modelo, e se Ele é um modelo, Ele é para ser replicado, e se Ele é para ser replicado como Ele deu a sua vida na forma de amor, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque a cruz, querido, ela não apenas nos salvou, ou foi um objeto de mártire para o Senhor, como era na época, né? Uma forma de execução dolorosa e etc., humilhante e etc. Mas também por tudo isso, cada vez parece que quão pior é quando você pensa na cruz, maior fica o tamanho da prova desse amor para cada um de nós. Então a cruz talvez fale de dor para muitas pessoas, de medo para muitas pessoas, mas para nós a cruz é o símbolo de amor de Cristo para cada um. Porque foi ali que Cristo provou que me ama, que te ama, se entregando. E aí então João vem com uma história, com um exemplo, dizendo, se alguém possui recursos deste mundo e ver o seu irmão em necessidade, talvez dar a vida por alguém é muita coisa. Talvez eu posso talvez ajudar o peri com uma cesta, não sei o quê. Eu estou vendo ovo de Páscoa esses dias rodando pela igreja. Eu falei, gente, eu estou perdido mesmo no tempo. Falei, quando que é a Páscoa? Mas enfim, é outro assunto. Mas o que eu comecei a perceber é, se alguém possui recursos deste mundo e ver o seu irmão em necessidade, que algo que eu tento muito aplicar na minha vida são as coisas que o Senhor me permite ver. Na onde Ele me coloca, nos lugares que eu estiver, as coisas que Ele me permite observar, as coisas que Ele me permite entender ou compreender sobre pessoas ou sobre lugares. Porque tudo começa quando está diante de mim, diante de nós, aonde o Senhor te levar, aonde o Senhor te colocar, tem um porquê. E começa então a pedir ao Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me permita ver o que eu preciso ver, para que o Senhor possa agir através da minha vida. Porque a história diz, se alguém possui recursos, não está falando de alguém que não possui, é alguém que possui. E tem uma necessidade que foi vista, que foi percebida, que foi alguém em necessidade. Então, eu quero te dizer que, quando o Senhor te permite ver, é porque tem recursos para acontecer. Mas precisa ter também responsabilidade para executar. Porque o Senhor é o dono de tudo. Esse é o ponto, e você precisa acreditar verdadeiramente nisso. O Senhor é o dono do ouro, da prata, da minha vida, da sua vida, do universo. Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser. Ele tem poder para tudo. Por mais que talvez você não creia nisso,
Mas quando o Senhor te dá uma visão sobre algo, em algum lugar, seja uma necessidade que for, talvez você, a primeira coisa que você pensa é, pô, eu não tenho nem para mim, por mais que você tenha, mas pode ser que esteja contadinho, mas você tem às vezes um recurso, às vezes não é financeiro, às vezes é uma palavra, às vezes é um tempo, às vezes é um ouvido, às vezes é uma ligação. Gente, hoje ninguém paga por ligação, né? O pessoal da antiga deve ficar assim, caramba, eu paguei a vida inteira para ter uma linha telefônica, hoje o chip custa R$5. Pagava os pulsos, os minutos. Hoje, há um tempo atrás, a minha irmã, hoje ela tem uns 18, mas quando ela namorava, meu pai um dia chegou no quarto dela, viu que o telefone, ela estava dormindo, e o telefone assim na cabeceira ligado, numa ligação com o namorado dela. E ela dormindo. E o telefone ligado, conectado. Aí ele, que isso? Não, é que é para a gente sentir que a gente está pertinho. Faz isso pagando 50 centavos o minuto. Há um tempinho atrás. Você tomava uma cintada por minuto também. Você vê que Deus nos deu a inteligência para ficarmos mais ágeis, velozes, para alcançar o mundo, e nós regredimos e ficamos mais lentos. Temos mensagens instantâneas, ligações de vídeo instantâneas, às vezes para fazer uma chamada e falar, querido, eu estou orando por você. Que talvez antes você teria que mandar uma carta, e quando a carta chegasse a pessoa morreu já. Né? Hoje a gente tem uma velocidade que Cristo nos deu a inteligência para ter, mas não utilizamos do amor do nosso coração e disposição para utilizar para o reino de Deus. Então, o foco disso está na responsabilidade diante da necessidade que o Senhor te deixou ver. Porque a gente olha para as coisas e fala, difícil, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Mas se você está olhando, se Deus te deixou ver, por que isso não te incomodou ao ponto de gerar uma atitude, uma ação e somente desculpas? E eu te disse, mas Senhor, eu não tenho condições, tá? Mas às vezes o Senhor não quer que você tenha condições mesmo, Ele quer que você tenha fé. Ele quer que você tenha obediência, Ele quer que você tenha amor, compaixão. E Ele vai prover o que tiver que acontecer. Mas, e o eis-me aqui? Às vezes é muito mais caro do que o dinheiro que é necessário. Porque esse eis-me aqui a gente não compra. O material a gente compra, a comida a gente compra, a cesta básica a gente compra, caiu o teto a gente faz uma vaquinha, arruma, mas e o eis-me aqui para fazer acontecer? A gente não compra. Isso é o mais caro. E é isso que o amor precisa entrar em ação se dizemos que amamos. Se dizemos que amamos ao Senhor, se dizemos que amamos essa casa, se dizemos que amamos os nossos irmãos, prova então. Prova que você ama. Prova. Como podemos provar isso? Porque o amor precisa ser visto. Esse amor precisa ser visto. O que fazemos com aquilo que o Senhor nos permitiu ver? E às vezes é algo, às vezes curiosamente, né, é algo que está sobre ali dentro do seu conhecimento. Às vezes você é um eletricista, né? Assim, a gente sempre se pega naquilo que a gente mais tem contato, né? Você é eletricista, você olha todas as luzes, né? E fica olhando as luzes. Aí você vê uma luz piscando, você fala, aquilo ali é não sei o quê. Aí você é alguém que gosta, o Anderson talvez, que é o nosso técnico de áudio.
deve ir em alguns lugares que ele escuta uma música e fala, nossa, que esse alto-falante é ruim para... Não tem grave, médio, agudo, a frequência 55 Hz, baixa, negativa, tá... ou ouve alguém cantando, nossa, esse microfone, não sei o que lá, e começa a sofrer, né? Não sei se você é pintor e olha para a parede da igreja e fala, caramba, né? Olha só, alguém fez um negócio aqui, algum negócio ali. Ou às vezes você é da área de ensino e fala, nossa, a gente podia, né? Olha, o pessoal aqui às vezes não sabe escrever, né? É loucura isso. Não sei, querido, mas eu sei que você tem habilidades. O Senhor te deu dons e talentos e veio da parte dele para a tua vida, mas... como estamos amando a casa de Deus com isso que temos, com essa riqueza que temos, que, como nós estamos falando aqui, é muito mais caro do que dinheiro. O que fazemos com o que o Senhor nos permitiu enxergar das necessidades colocadas na nossa frente? Às vezes na igreja você percebe alguém sozinho, você fala, aquele ali é novo. Mas você sabe como é ser novo num lugar? Você sabe como é ser novo num lugar. É terrível, é chato, né? É constrangedor. E aí você sabe que a pessoa está sozinha, que ela vai passar pelo... Aí você fala, não, ela tem que passar por isso, né? Tem. Ou você lembra que tem alguém afastado da casa do Senhor, e aí você só lembra. Fulano está sumido, né? Nossa, o pessoal não vê. E fica por isso. Ou pessoas passando necessidade que você sabe, enfim. E aí sempre vem, né, as dúvidas. Não tenho nem para mim. Será que eu tenho condições de ajudar? Mas será que você precisa ter? Ou você só precisa querer ajudar? Às vezes a ligação dizendo, querido, eu não consigo te ajudar, mas eu vou orar por você. Era tudo que ela precisava. Porque o Senhor talvez vai prover, o nosso Deus vai prover aquilo que é necessário para os seus filhos. Porque nessa história, nesse texto, se alguém possuir recursos e ver o seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração, era alguém que tinha recursos, é alguém que viu uma necessidade para atender, mas fechou o coração. E o fechar coração não é simplesmente, não ajudou, não ligou, mas é uma decisão muito interior das entranhas de se fechar para a dor do próximo. E isso fala muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que está sofrendo. E às vezes nós nos tornamos piores do que as pessoas que achamos que estão sofrendo, e às vezes quem sofre somos nós. Nós somos os pobres tendo dinheiro. Nós somos os pobres tendo recursos. O problema de fato não é ajudar, mas é não se importar. Sabe, quando a gente para de se importar, é um sentimento muito pesado para o ser humano, quando você para de se importar. Não é nem mais sobre querer ajudar ou não, mas se importar é um sentimento meio desprezível, né? É profundo. Mas quantas vezes nós deixamos de se importar com pessoas, deixamos de se importar com situações, com causas, simplesmente abandonamos, às vezes desistimos e não crermos que é capaz, que o Senhor pode. Ou seja, de fato, como a palavra diz, que já somos obras malignas, assassinos, porque esse tipo de sentimento nos leva para onde? Não nos importarmos. Porque a necessidade, quando chega no nosso campo de visão, a pergunta vem, o que eu vou fazer com isso? Ou o que Deus quer que eu faça? Querido, você precisa entender que tudo que acontece, o Senhor está ali observando qual vai ser a nossa resposta. E a nossa resposta sempre vai ser para o nosso benefício.
Por mais que você não entenda, naquele momento o Senhor sempre vai querer o teu bem. Por mais que você ache que está sofrendo, que o Senhor está permitindo a sua sofrência, o Senhor está permitindo também a sua perseverança, permitindo também a tua fé crescer, permitindo também os teus olhos espirituais enxergarem coisas que você antes não via. Toda dificuldade é uma oportunidade de você conhecer mais o amor de Deus. E até onde esse amor e essa graça pode alcançar dentro da tua vida, das tuas dificuldades. Mas nós sempre fazendo essa pergunta de, será que eu consigo? Será que eu estou pronto? E o Senhor só quer o seu sim, e deixa que eu faço. O Senhor só quer o seu sim, e Ele envia o recurso para você fazer. O Senhor só precisa do eis-me aqui, alguém com disposição para provar que ama Cristo, com atitudes. Porque esse amor precisa ser visto. E às vezes nós fechamos o coração, fechamos os olhos, fechamos o vidro do carro, que às vezes é perigoso, né? Mas como pode nele permanecer o amor de Deus? Você sabe que nós não somos salvos pelas boas obras que fazemos, porque não existem boas obras se não tiver um bom coração por trás disso. E às vezes você pode se enganar achando que as suas doações são boas obras, mas só são boas quando quem a fez é bom. Mas ninguém aqui é bom se não estivermos conectados com Cristo, com o Senhor, que Ele é bom. Então entenda que as suas boas obras, elas não te salvam, mas quando você entendeu que você é salvo, começam a surgir as boas obras. E existe uma necessidade, ou como nós lemos no texto, existe um dever. Devemos. Porque eu fui salvo, eu preciso fazer isso. É uma necessidade do nosso coração, cuidar uns dos outros. Porque eu fui salvo. E essas boas obras só vão surgir no momento em que o teu coração começar a ser parecido com Cristo. E o texto termina, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Como você sabe, palavras não importam, né? Dizer que ama e não ligar no dia seguinte, né? Não é amor. Dizer que ama e não dispor tempo, dizer que ama e entre outras coisas, você já sabe que não vale absolutamente de nada. Não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Palavras sozinhas de fato são insuficientes. Prova. Me ama mesmo, né? Não sei quantas mulheres já fizeram isso, né? Uma grande sacanagem, né? Me ama mesmo? Então compra um presente para mim. Isso para mim é a morte. Porque eu sou do tipo de, meu bem, o que você quer de presente? Compra algo para mim. Aí, meu amigo, é desespero no céu e na terra. Meu Deus, que coisa difícil é ter que... não, eu quero que você pense em mim e escolha algo. Jesus. É difícil demais. Se você me ama, prova. E aí, não sei quantos homens já fizeram loucuras financeiras, diamantes comprados no cartão de crédito do avô, para provar o amor que sentia. Lucas 6,46, esse texto é muito bom, ele diz, por que me chamas de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo? Por que diz que ama ao Senhor, mas não faz o que tem que fazer? Porque dizemos que amamos a igreja, mas não cuidamos, não zelamos. Porque dizemos que amamos os nossos irmãos, mas não nos importamos, não ligamos, não visitamos. E hoje eu quero que realmente você possa voltar para a tua casa, revisando todos os lados de amor pelas coisas que você sente, tem, diz ter. Porque nós precisamos aparecer com esse amor. Esse amor precisa dar as caras aqui. Esse amor precisa ser visto pelas pessoas aqui de Santana.
Esse amor precisa ser visto por qualquer pessoa que entrar neste lugar, porque se amamos a Cristo, amamos os nossos irmãos, se Cristo se entregou por nós, devemos também pagar esse preço pelos nossos irmãos. E imagine só se isso acontecer nessa igreja, e cada um que entra aqui sente esse amor, e fala, poxa, esse aqui é o melhor lugar da terra. E aí eu sei que você pode ser o tio do Zap Zap e você é a figura ideal, né? Você viu um negócio legal, você vai lá e compartilha para todos os grupos das famílias, né? Aquele bom dia cheio de glitter bacana, né? Aquela rosa brilhante assim, escrito bom dia, né? Coisa linda. Você vai lá e compartilha. Algo te fez rir, você compartilha. Algo te fez às vezes assustar, você compartilha. Fofoca você não compartilha não, tá? Vamos cuidar da nossa vida. Mas nós compartilhamos tantas coisas, né? Por que não compartilharmos mais o amor de Cristo? Né? Vivendo. Esquece o Zap Zap agora. Vivendo. Amando, perdoando, elogiando, né? Dando palavras de encorajamento para as pessoas, porque esse amor precisa aparecer. Para que possa aparecer, né, a todos esses prédios que estão ao nosso redor, que eles possam ver que aqui existe um povo que tem o amor de Deus, a graça do Senhor, para que eles realmente possam entender, poxa, eu quero fazer parte dessa família, da família de Cristo, de fato e de verdade. Esse amor precisa ser coerente. Ou seja, as nossas palavras precisam ser coerentes com as nossas atitudes, de fato e de verdade. Falou, fez. Diz que crê, mostra, prova que crê. Diz que ama, prova que ama. Estou contigo, tá mesmo? Se eu te ligar, 3 da manhã, tá comigo mesmo? Não comigo, né? Porque às vezes o pessoal fala que vai correr comigo 6 da manhã, não aparece um, né? Aí o pessoal falou, não, muda da semana para domingo, apareceu -1. Tá comigo mesmo. Precisa ser coerente, querido. Se Cristo me amou e eu entendo que eu sou amado, quem entende que é amado por Cristo? Mas você consegue amar o seu irmão? Senão esse amém aí ficou meio falsificado. Se eu creio que Cristo me ama e eu recebi esse amor, eu tenho que conseguir amar. Porque o amor veio sobre você. Você tem capacidade agora para amar. Porque veio o verdadeiro amor. Mas se você ainda não tem, precisamos ver isso. Se você foi alcançado pela graça, mas não consegue oferecer graça de volta, se você sentiu que foi perdoado, mas ainda não consegue liberar o perdão, nós precisamos verificar essa veracidade desse amor, desse perdão, dessa graça recebida, para que você seja cheio disso, para poder multiplicar, para poder passar para frente esse amor, sermos os portadores das boas novas, os dispenseiros da graça de Deus. Eu gosto muito dessa palavra despenseiros, porque se fala sobre dispensa, e a dispensa é um lugar cheio, então Deus quer encher a tua vida, porque tem gente que precisa se alimentar das palavras que vão sair da tua boca. Deus precisa te encher às vezes de dinheiro, se você tiver esse suporte emocional, calma, não dá amém assim, muito louco, né? Sei que dinheiro é bom, mas se Deus dispensar finanças na tua vida, é porque Deus confia que você vai multiplicar isso no reino de Deus. Se Deus dispensou paciência na tua vida, vai vir um monte de atribulado para você salvar para Cristo. Se Deus te deu capacidade de estudo, de conhecimento, é porque Deus sabe que você vai usar isso para ensinar as pessoas a caminharem com Ele. Talentos de louvor, se Deus te encheu com essa graça, é para que você ajude a igreja a entoar cânticos a Ele. O Senhor dispensa na nossa vida para que a gente possa refletir a glória e provar que amamos. Porque o Senhor provou que nos amava. Ele foi crucificado publicamente.
Publicamente. Você não pode esquecer disso. Foi publicamente e foi por inteiro. Não há prova de amor maior. Se dizemos que pertencemos então a esse corpo de Cristo, eu quero te desafiar essa semana a orar. E fala, Senhor, o que eu estou vendo aqui de necessidades que eu preciso atender? Porque o Senhor não precisa de nós, mas Ele decidiu confiar em nós. Ele decidiu contar conosco para continuar essa grande obra. E queridos, isso é um privilégio. Poder sermos pecadores, né? Temos um Deus que morre por nós ainda pecadores e ainda escolhe dividir conosco essa missão de levarmos aos quatro cantos da terra a sua palavra, as suas boas novas, a salvação. Somos dispenseiros, querido. Que Deus possa te encher essa semana, possa encher a tua dispensa de amor, de paz, de alegria, de dinheiro também, que é bom demais, para você levar para as crianças para o Hopi Hari, leva as crianças para o Hopi Hari, né? Que o Senhor, não no dia da célula, não vai errar com a bênção também, né? Usa a bênção direitinho, mas que você possa ser esse dispenseiro do amor de Deus, porque existem pessoas que vão começar a colar em você, porque vão ser atraídas por esse amor. Mas prove isso. Prove ao Senhor a cada dia o quanto você o ama, com as suas atitudes, com as suas finanças, com tudo que você tem. Para que nós possamos ser coerentes de fato e de verdade. Não pessoas que fecham o coração para uma necessidade onde o Senhor nos permitiu ter a visão e sermos responsáveis por ela. Amém? Então essa semana eu quero te desafiar até, querido, uma tarefa extra, se você quiser. Que você ore ao Senhor e fala, Senhor, eu quero fazer alguma coisa na tua casa esse mês. Não sei o que, como, quem, aonde. Eu quero varrer o telhado. Acho que precisa, não sei se precisa, talvez precise. Senhor, eu quero filtrar a água da caixa d'água. Não sei. Mas olha o Senhor, querido. O Senhor vai falar no teu coração. Essa casa é dele, essa obra é dele. Mas você é quem diz, eis-me aqui.